Salvador Jesus Cristo, nós estamos novamente aqui, fazendo essa live, para juntos adorarmos e glorificarmos ao nosso Deus. A Igreja Presbiteriana do Centenário, Curado 2, ela tem respeitado as normas, as normas de saúde. Nós não estamos tendo culto público, né? Todos estão em casa, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de adorar o nosso Deus. Estamos fazendo algumas lives, iniciamos na quinta-feira, culto de doutrina com o pastor Romildo, onde ele trouxe uma palavra da parte de Deus. Ontem à noite tivemos na congregação, em loteamento Conceição, uma programação muito boa com o missionário Diogo, onde nós pudemos ali tirar algumas dúvidas. Logo após tivemos também uma outra live com a UMP aqui do Curado, né, realizando um MP em sua casa, e realmente foi em sua casa, porque você conseguiu, né, participar da programação de ontem. E hoje nós estamos aqui realizando, certo, essa live para juntos adorarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Nós gostaríamos aqui de justificar a ausência do nosso pastor, o pastor Romildo, que nesse instante, nesse exato momento, está no cemitério de Santo Amaro, onde ele vai realizar um culto fúnebre, pois a sogra de Bia, filha do nosso amado irmão presbítero Josenildo, faleceu, e o pastor Romildo está nesse exato momento lá para fazer esse culto fúnebre, né, e adorar e glorificar também ao nosso Deus. Mas nós estamos aqui para juntos exaltarmos e glorificar o nome do Senhor. E antes de tudo, amados, vale uma reflexão de quão importante é congregarmos. Você está no domingo, às 9 horas da manhã, aqui no salão anexo, e ver o nosso templo aqui fechado e não estarmos juntos aqui adorando e glorificando ao nosso Senhor. Cabe a nós uma reflexão do quão é importante estarmos juntos, reunidos, louvando e glorificando o nome do nosso Deus, né? Então, que possamos fazer dos salmistas nossas palavras, né? Que possamos, quando tudo isso passar, nos alegrarmos em estarmos na casa do nosso Deus. Então nós vamos iniciar esse momento, né? Na verdade nós já iniciamos, mas vamos iniciar com uma oração, né? E você não vê geralmente ele, mas ele tem sido um suporte tremendo para nós. Eu gostaria de pedir que Ibson viesse aqui para fazer essa oração, iniciando esse momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por Tua presença em nossas vidas, Pai. Esse momento, Senhor, difícil para muitos, Senhor. Esse momento, Senhor, assustador para muitos, Senhor. Mas queremos te agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Pelo conforto, Senhor, que o Senhor nos dá em meio a tanta destruição nesse mundo, Senhor. E queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, inclusive pela nação. Perdão, Senhor, pelos moradores de outros países, Senhor, por todo esse estrago, Senhor, que muitas vezes somos nós que causamos, Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor está em nossas vidas e te pedimos, Senhor, proteção, especialmente, Pai, contra esse vírus, para os idosos, Senhor, de nossa igreja, nosso bairro e nosso país. Eles são os mais vulneráveis, Senhor, estão em casa, muitos não têm acesso, Senhor, à tecnologia e não estão podendo ver esses cultos, Pai. Mas que o Senhor possa estar tocando, Senhor, nos corações e confortando, Senhor. Porque para nós jovens, Senhor, até é mais fácil, porque nós estamos envolvidos nisso aí. Mas eles, Senhor, provavelmente estão com sentimentos, Senhor, ainda mais de aflição. Então, te peço, Senhor, que o Senhor alcance nossos idosos, alcance, Senhor, a nossa igreja, alcance, Senhor, esse bairro do Curado, e que a gente possa, Senhor, a cada dia mais e mais, estar contigo, Pai, em qualquer situação, Senhor. Amém. Seja com a família enlutada, Senhor, o pastor está fazendo, está lá no cemitério, Senhor, mas que o Senhor possa estar confortando todos os corações ali daquela família, Pai.
Em nome do teu filho amado Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade e te peço, Senhor, que o Senhor possa estar aceitando o nosso louvor. Amém. E aceitando o louvor de quem está em casa também, Senhor. Amém. E todos que estão nessa live, Senhor, até então estava vendo 40 pessoas, que essas 40 pessoas ou até mais, Senhor, possam estar na presença do Senhor, refletindo na palavra e não simplesmente estar olhando no celular, mas sim estar acompanhando e louvando ao teu nome. Amém. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Amados, abra a sua Bíblia no Salmo de número 100. Você que está em casa. O Salmo de número 100, o verso 1 e 2. Salmo de número 100, verso 1 e 2. Vai dizer exatamente o seguinte: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. É exatamente isso que nós vamos fazer nesse instante. Nós vamos louvar e adorar ao nosso Deus com cânticos espirituais. Nós convidamos você aí da sua casa para louvar juntos conosco ao nosso Deus. Graça e paz, amados. Nós estamos aqui para declarar que o nosso Deus continua sendo bom e continua sendo Deus. Aleluia. para a sua própria glória. Aleluia! Seu sofrimento a
libere, Deus, o coração de cada um, ó Deus, que está te cultuando neste momento, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue sendo exaltado e glorificado para todos sempre, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos trazer aqui uma breve reflexão, não é uma mensagem, mas uma reflexão, uma parte da palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos fazer a leitura do verso 20, a parte B, somente a parte B. Então abra a sua Bíblia e deixe ela aberta aí em Mateus, capítulo 28, verso 20, a parte B. Antes, porém, vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que seu Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender a sua palavra. Oremos ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. E clamamos, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, para que nos ilumine, para que possamos entender a Tua palavra e que ela possa falar aos nossos corações nessa manhã, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, a parte B diz: E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outra versão diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, o texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um discurso da grande comissão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo aqui estava com os seus discípulos, dizendo para eles qual era a missão deles nesse mundo. Eles deveriam fazer discípulos em todas as nações. Eles deveriam ensinar, eles deveriam pregar a palavra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse exato momento aqui, o Senhor Jesus Cristo já havia passado pela cruz, já havia sofrido na cruz a ira de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados, foi imputado sobre ele os nossos pecados, e ali naquela cruz ele havia já sofrido tudo isso, né? Morrido, já havia sido sepultado e agora ressurreto. O Senhor Jesus Cristo convoca os seus discípulos, se encontra com os seus discípulos, né? E deixa uma missão para eles. E que missão seria essa? Se você observar lá no livro de Atos, capítulo 1:8, o Senhor Jesus Cristo diz para eles, antes de ser assunto aos céus, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para que eles cumprissem uma missão, para que eles fossem testemunhas, iniciando em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Existia uma missão para os discípulos de Jesus Cristo antes de subir aos céus, antes da ascensão. O Senhor Jesus Cristo se reúne com os seus discípulos e tem uma conversa ali com eles. Ele deixa uma ordem com eles. E eu fico imaginando que os discípulos estavam olhando aquela conversa num tom de despedida, como se eles não fossem mais ter a presença do Senhor Jesus Cristo. E de fato eles não teriam mais a presença física do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo ia subir aos céus naquele momento. O Senhor Jesus Cristo ia sentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, interceder por nós e de lá derramar sobre a sua igreja, sobre todos nós, dons espirituais, para que nós pudéssemos cumprir, de certa forma, essa missão. E para os discípulos era um momento desafiador, não ter mais a presença física do Senhor Jesus. Se nós pudermos analisar bem os evangelhos, nós vamos ver que durante 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele manteve com esses discípulos um relacionamento íntimo. Ele convocou esses discípulos, ele ensinou esses discípulos, ele passou momentos e momentos com esses discípulos, mostrando sinais, mostrando prodígios, falando acerca do reino de Deus e ensinando tudo para esses discípulos, para que depois da sua subida aos céus, esses discípulos pudessem continuar a jornada. Então, para esses discípulos, não era uma notícia muito animadora saber que Jesus Cristo ia subir aos céus.
Tanto é que quando Cristo está subindo aos céus, lá em Atos vai relatar sobre isso, né? Os discípulos ficam olhando para os céus, né? Com saudosismo, né? E naquele exato momento aparecem anjos dizendo: olha, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Em outras palavras, os anjos estavam dizendo para eles o seguinte: olha, voltem para Jerusalém, porque vocês têm uma missão a cumprir. Mas aí como é que esses discípulos poderiam prosseguir neste mundo, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse para eles: olha, no mundo vocês vão ter aflições, o mundo vai odiar vocês, porque o mundo, antes de odiar vocês, odiou a mim. Então, para os discípulos, como é que eles poderiam seguir dessa forma? E é exatamente nesse texto que nós lemos que nós vamos encontrar uma das promessas mais importantes do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chega para eles e diz o seguinte: olha, vocês têm uma missão a cumprir, porém, no entanto, todavia, vocês não vão fazer essa missão sozinhos, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo faz uma garantia para eles naquele momento. O Senhor Jesus Cristo dá uma garantia para eles: olha, não importa como vocês vão viver no mundo, as tribulações, as angústias, as aflições, vocês vão passar por isso, sabendo do seguinte, que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E se você já teve a oportunidade de ler o livro de Atos, você vai observar os grandes feitos que esses homens fizeram, através do Espírito Santo de Deus, confiantes na presença do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver apóstolos que enfrentaram perseguições, discípulos, homens de Deus que enfrentaram várias perseguições e que enfrentaram a morte, sabedores de uma promessa. Jesus Cristo estava presente com eles todos os dias. Na história da igreja nós vamos ver que não somente os apóstolos, mas os pais da igreja, apologistas e homens que se levantaram para defender o evangelho, para propagar o evangelho de Deus, não temeram, porque estavam confiantes nessa promessa do Senhor Jesus Cristo, que estaria presente com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa, amados, ela não foi feita por um homem qualquer, ela foi feita pelo próprio Deus. Aquele que a palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se o Senhor Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele se fará presente até a consumação dos séculos. Então, amados, diante desse momento que nós estamos vivendo, diante dessa situação, desse caos que talvez nunca tivemos enfrentado, um domingo ensolarado, onde toda a igreja estaria aqui reunida, louvando, glorificando, adorando a Deus, está impossibilitada de fazer isso por questões de saúde e por questões de segurança. Então, diante de uma situação tão difícil, alarmante, que o mundo enfrenta, não somente a nação brasileira, como é que podemos crer na presença do Senhor Jesus Cristo? Quais lições nós podemos tirar da presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? E a primeira lição que eu gostaria de transmitir aos amados irmãos, ela se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículo 26. Mateus capítulo 8, amados, do verso 23 ao verso 27, vai relatar uma história interessante. O Senhor Jesus Cristo estava com seus discípulos num barco, e de repente começa uma tempestade terrível. E os discípulos, diz a palavra de Deus, que ficaram apavorados, ficaram com muito medo. E Jesus Cristo estava naquele barco, estava deitado, estava dormindo. Um dos textos que mostra a humanidade do Senhor Jesus Cristo, de um Senhor que é 100% homem, mas 100% Deus. O Senhor Jesus Cristo estava cansado, estava dormindo. E ali naquele momento de tempestade, os discípulos apavorados, eles acordam o Senhor Jesus Cristo, gritando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E nesse exato momento, o Senhor Jesus Cristo se levanta e pergunta a eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E a primeira lição que nós podemos tirar, amados, sobre a presença de Cristo, é que
com a presença de Cristo, nós não podemos, diante das circunstâncias, entrar em pânico. De forma alguma nós devemos entrar em pânico pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem em nossas vidas. Os discípulos estavam ali com Jesus Cristo no barco, e os discípulos já tinham presenciado vários milagres, vários prodígios do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, naquele momento, onde eles estavam enfrentando de certa forma a morte, eles ficaram com tanto medo, ficaram em pânico, que acordaram Jesus Cristo para que eles pudessem serem salvos daquela tempestade. E aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele: olha, homens de pequena fé, por que vocês têm tanto medo? Se eu estou aqui com vocês, se eu estou presente com vocês. Amados, nesse momento que nós estamos enfrentando, nós estamos tomando as devidas precauções para evitar a proliferação desse vírus. As portas do templo estão fechadas, nós estamos evitando sair de casa, tudo isso por questões de saúde. E nós devemos agir assim. É sensato agirmos assim. A única coisa que nós não podemos, amados, é entrar em pânico, porque nós temos a certeza que Cristo está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a primeira lição que nós podemos extrair sobre a presença de Cristo é que nós não devemos em nenhum momento entrar em pânico, porque o Senhor Jesus está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair sobre a presença de Cristo em nossas vidas. A segunda lição que nós podemos extrair está no próprio texto, versículo 20, a parte B, que diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda lição que nós podemos tirar aqui, amados, é que independente das circunstâncias, Ele está presente. O Senhor Jesus Cristo não está presente nas nossas vidas só nos momentos bons, só nos dias bons, não. Ele está presente em todos os dias, nos dias maus também. E isso me traz à memória o texto que está lá em Daniel, capítulo 3. O rei da Babilônia, naquele momento, Nabucodonosor, faz uma estátua de 27 metros, uma estátua de ouro de 27 metros. E coloca um decreto, que ao som da trombeta, ao som de qualquer instrumento, todas as pessoas no reino da Babilônia deveriam se curvar e adorar a imagem. Só que a palavra de Deus nos mostra 3 jovens, 3 homens de Deus, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante do Deus da Babilônia, que não se curvaram diante do falso Deus da Babilônia, erguido pelo próprio rei Nabucodonosor. E a palavra de Deus diz que alguns astrólogos chegaram para o rei e disseram: olha, 3 jovens não estão adorando a estátua que o Senhor ergueu. E o decreto dizia o seguinte, que se você não adorar e prestar culto à estátua, você seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Então a palavra nos conta que esses jovens chegaram à presença do rei, foram levados ao rei, e o rei mandou tocar a trombeta, e disse: se a trombeta tocar, e vocês não se ajoelharem, vocês serão lançados na fornalha do fogo ardente. E o interessante, amados, é a resposta que esses jovens dão ao rei. Eles dizem o seguinte: olha, nós não precisamos te responder a esse respeito, porque se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele irá nos livrar das tuas mãos. Mas saiba também, rei, o seguinte: se Ele não quiser nos livrar, de maneira nenhuma nos dobraremos diante dos teus deuses. Amados, isso é ter certeza da presença do Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que podiam ser lançados na fornalha, eles sabiam que poderiam morrer, mas mesmo assim eles não tiveram medo, eles não entraram em pânico, porque eles sabiam da presença de Cristo. E aí o que acontece, amados, é que dentro da fornalha aparece um quarto homem. Aquele que disse que estaria presente conosco todos os dias se fez presente ali, naquele momento, com Ananias, com Misael e com Azarias. O próprio Cristo estava presente ali na fornalha. Quando o rei olha para a fornalha, diz que o quarto homem era semelhante ao Filho dos deuses. Amados, o que nós podemos entender aqui é que, independente da circunstância, Cristo está conosco. Independente do que nós estamos passando, independente do que nós estamos enfrentando, o Senhor Jesus está conosco.
Nós precisamos parar com essa ideia de que o cristão não pode sofrer um acidente, o cristão não pode morrer de uma doença grave, não. Se for da vontade de Deus, se Deus permitir, nós podemos também contrair o coronavírus. Mas nós não podemos esquecer que Deus está presente conosco em meio às dificuldades, em meio às situações difíceis. Nós precisamos entender, amados, que a nossa vida não se limita a esse mundo. Nós não estamos limitados a esse mundo, estamos aqui como peregrinos. E o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, 9. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a segunda lição que nós podemos tirar é que Cristo se faz presente em nossas vidas, independente das circunstâncias. E por fim, amados, Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizer que: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A presença de Cristo, ela nos garante descanso. A presença de Cristo nos faz repousar. A presença de Cristo nos dá segurança, porque nós sabemos em quem temos crido. E é nele que nós somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem perigo, nem espada podem nos separar do amor do nosso Deus. Por isso, amados, nós, na presença de Cristo, nós podemos encontrar descanso. E eu gostaria de concluir, amados, com a seguinte história. Já tive a oportunidade de contar, já ouvi, e talvez você já tenha visto essa história. E ela fala de uma história ou lenda de uma tribo indígena, dos Cherokees. E essa lenda é bem interessante, porque ela diz que existe um ritual para que o jovem índio se torne um homem. E o ritual é o seguinte: o pai deve levar esse jovem índio à floresta, com os olhos vendados. O jovem índio não pode ver nada. E chegando lá na floresta, o pai deve deixar esse jovem índio em cima de uma montanha. Isso no final da tarde. Ele deve sentar com os olhos vendados em cima daquela montanha e permanecer ali durante toda a noite. E durante toda a noite ele não pode remover as vendas dos olhos, a venda dos olhos. Durante toda a noite ele não pode gritar por socorro. Ele deve permanecer ali até o dia amanhecer. Durante a noite, ele vai enfrentar com certeza o medo. Ele vai ter medo. Ele vai estar lá sentado, com os olhos vendados, desprotegido. E ele vai enfrentar o medo. O medo de animais selvagens. O medo de insetos, de cobras. O medo de outros humanos. Ele vai enfrentar o frio. Ele vai enfrentar a fome. Ele vai enfrentar a sede. Mas se o dia amanhecer, ele permanecer ali, ele pode tirar as vendas e ali se tornar um homem. E se isso acontecer, ele jamais vai poder contar essa experiência para outros, porque cada jovem deve ter a sua própria experiência. E eu fico imaginando, amado, o seguinte, porque a lenda diz exatamente o seguinte, que durante a noite, aquele jovem com os olhos vendados, enfrentando medo, enfrentando frio, enfrentando perigos, ele passa a noite toda com a sensibilidade da audição, ouvindo tudo. Só que acontece o seguinte, a lenda diz que no amanhecer do dia, quando ele retira a venda dos olhos, a primeira coisa que ele vê é seu pai sentado ali à sua frente. O seu pai permaneceu durante toda a noite à sua frente. É exatamente isso que acontece conosco. Muitas vezes nós não podemos ver com os nossos olhos o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ver a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos a certeza que Ele está presente em nossas vidas, nos livrando de todo o mal, cuidando das nossas vidas, tirando todo o medo, nos dando conforto e nos fazendo muitas vezes crentes que Ele está presente conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã, que você creia nessa verdade, que o Senhor Jesus está presente conosco todos os dias. Nós vamos orar nesse instante,
e logo em seguida vamos ter mais um momento de louvor. E já estamos encerrando, fica mais um pouquinho aí, porque nós já estamos encerrando esse momento de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome. E somos gratos ao Senhor, Deus, por Tua palavra, que nos traz esperança. Deus, muito obrigado, Deus, por Tua presença em nossas vidas. Porque enquanto o mundo, ó Deus, entra em pânico, se apavora, nós podemos, ó Deus, descansar no Senhor. Nós podemos ter a certeza que o Senhor está presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos garante essa certeza, nos dá essa certeza cada vez mais em nossos corações, para que possamos louvar e glorificar somente ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. A Ti seja toda adoração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar? Amém. Amém. Diante dessa palavra, amados, nós não vamos ceder ao medo, à insegurança, à incredulidade, porque o nosso Deus é Deus. E a nossa fé não pode estar firmada naquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Nós devemos estar firmados pelo que Deus é, porque Ele é a nossa rocha. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele venceu a mim, somente Ele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a
amados, nós estamos chegando ao fim dessa transmissão. Você está vendo aqui que está dando uma travada na internet. Isso acontece, mas nós estamos chegando ao fim dessa transmissão. Nós queremos louvar e glorificar o nosso Deus por essa oportunidade ainda que temos de exaltar o Senhor. E antes de fazer a oração final, nós gostaríamos de justificar mais uma vez a ausência do pastor Romildo. Para você que entrou e talvez não esteja entendendo a presença do pastor Romildo aqui, o pastor Romildo está celebrando um culto, fazendo um culto fúnebre, pela morte da sogra de Bia, filha do presbítero José Mildo. E nós gostaríamos de falar para você que as lives continuam. Hoje à noite, às 18 horas, nós teremos uma outra live, para louvarmos juntos e adorarmos ao nosso Deus, tá? Então não perca, pelo Instagram, às 18 horas, nós estaremos louvando juntos e adorando ao nosso Deus. Então nós vamos estar encerrando esse momento, com uma oração. Eu vou pedir ao diácono Augusto que nos eleve a Deus em oração, encerrando assim essa live. Oremos. Maravilhoso Deus, Santo Pai, que palavra bendita, ó Deus, escutamos agora nesta manhã, ó Deus. Como é necessário, temos os servos do Senhor que agem por intermédio de Ti para trazer esse alento ao nosso coração, Deus, em meio a tanta coisa que a gente ouve, tanta coisa que a gente escuta. E nesse momento, ó Deus, que essa palavra possa encontrar a morada no nosso coração, verdadeiramente, Deus, que possamos descansar. Sabemos que o Senhor está no nosso barco, Deus, conduzindo tranquilamente, e nos momentos de desespero, sabemos que temos um Deus a quem podemos recorrer. Então, muito obrigado, Deus. Que o Senhor possa trazer essa tranquilidade à nossa mente, levar, ó Deus, esse conforto nos nossos lares, ó Deus, e que as boas notícias possam vir logo, ó Deus, que possamos estar reunidos na igreja juntos para adorar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado por esse momento, por essa ferramenta que temos, poder usar da melhor maneira possível. Temos aí tantos irmãos, suas casas, seu trabalho, e onde estiveram, poderão acompanhar nessa manhã, ó Deus, junto conosco. Podemos estar reunidos como igreja, mesmo às distâncias, mas com um único foco, que era de glorificar e honrar o Teu santo nome. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Mais tarde, o Senhor pode estar novamente conosco aqui, que possamos nos reunir e desfrutar mais uma vez da Tua santa e maravilhosa presença. Amém. Nos guarde, nos protege durante todo esse dia reservado para o Senhor. É assim que nós te oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Não esqueçamos, amados, do jejum, tá? A Igreja Presbiteriana adotou o dia de hoje para jejum e oração. Então você vai ter ali basicamente 3 períodos, pela manhã, pela tarde e pela noite. Então vamos jejuar e orar e clamar a Deus pelos pedidos que foram colocados ali, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo dia na presença do Senhor.